Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Até aqui, né? Depois aqui de uma noite de oração, Jesus escolheu discípulos, né, para estarem mais perto dele. E o que nós sabemos aqui é que essa porção, assim como Mateus 10, assim como Marcos 3, nomeia, dá o nome desses 12, né, discípulos. E Jesus chamou para si pessoas diferentes. A gente sabe, se for estudar e dar uma olhada, que no meio desses irmãos havia gente com personalidade diferente, né? Você tinha pessoas assim mais esquentadas, né? Filhos do trovão. Você tinha pessoas amorosas, mais tranquilas. Você tinha pessoas ambiciosas aqui no meio, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E com isso, o que a gente percebe é que Jesus, Ele é o Deus de todos nós, assim como nós somos diferentes uns dos outros e também fomos chamados por Ele, né? Aqui nós temos o nome de 12, mas quantos nomes cabem como discípulos de Jesus, cada um com a sua personalidade, cada um diferente um do outro, e é nele que as diferenças se unem, e é nele que aquilo que em nós precisa ser mudado é transformado, né? Então Ele nos criou assim diferentes, somos corrigidos nele e nos unimos em torno dele. Por isso que é possível ser diferente, mas sermos um, estarmos juntos, é em Cristo somente, né? E eu estou falando isso porque me chamou a atenção um discípulo que é conhecido assim de uma maneira assim um tanto quanto pejorativa, né? Quando você ouve falar do nome de Tomé, logo a gente já imagina numa pessoa incrédula, né? Mas eu acho que isso não é justo para com Tomé, né? A gente vai ver nessa noite, por exemplo, que Tomé tem bons exemplos para a gente. Que Tomé não foi só aquilo que a gente acha. Tomé não creu quando Jesus ressuscitou, queria tocar do lado, nas mãos, né? Mas Tomé, essa foi uma circunstância da vida dele. Tomé era muito mais do que isso, né? E nós vamos aqui ver alguma coisa. Primeiro, o nome dele, né? Tomé, ele vem do aramaico, né? Que podemos falar Tomás, né? Que significa gêmeo. No grego você vai encontrar no Novo Testamento também dídimo, que também significa gêmeo. Então Tomé era gêmeo de alguém que nós não sabemos quem é, né? Mas era conhecido Tomé, o gêmeo, né? Tomé dídimo, né? E é no Evangelho de João que a gente tem mais informação sobre Tomé. E a primeira passagem, só para você registrar aí, é João capítulo 11, do verso 6 ao 16, é aquela passagem em que Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. As irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus não estava ali perto, estava em outra região, e informam a Jesus que quem ele amava estava enfermo. Depois, Jesus se demorou 2 dias no local antes de ir na direção de Lázaro, e a notícia já mudou. Lázaro morreu. E Jesus disse para os discípulos para voltarem para a Judéia com ele, porque ele iria até onde Lázaro estava. Aí os discípulos dizem assim para Jesus: Jesus, mas o senhor sabe que lá na Judéia quase que te apedrejaram.
Como que o senhor vai voltar para lá? E ele disse que não, que era necessário, que ele se alegrava pelo fato dos discípulos que estavam com ele terem que voltar nesse momento num reencontro com Lázaro morto. E aí Tomé diz algo assim, que é uma lição para a gente. Tomé vira para os discípulos, para os seus irmãos ali, companheiros, e diz assim: vamos junto com o mestre para morrer com ele. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação para os discípulos, né? Diz assim: vamos junto com o mestre, vamos junto com Jesus para lá para morrer com ele. E isso mostra uma dedicação de Tomé, né? Ele não questionou, ele não fugiu, ele não desencorajou, ele não deu uma outra ideia. Ele diz: não, vamos lá, né? Se o Senhor vai morrer lá, nós vamos morrer junto. E aí o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida é como é que está a nossa caminhada, a nossa dedicação ao Senhor Jesus. É claro que nenhum daqueles discípulos, depois lá no Evangelho de Lucas, né, vai dizer que na crucificação os discípulos acompanharam aquela cena de longe, inclusive Tomé. Mas nesse momento, Tomé mostra uma dedicação, porque ele sabia do risco que os discípulos e que Jesus correriam ao voltar para aquela região, mas assim mesmo ele está pronto para fazer isso, né? Então, como é que está a nossa dedicação? Porque as pressões da vida, as nossas dificuldades, fazem muitas vezes a gente vacilar na nossa dedicação. A pressão das circunstâncias, as dificuldades que a gente passa, fazem a gente vacilar, porque nós somos tentados, nesse processo, a escolher o caminho mais curto, o caminho que doa menos, né? O caminho que às vezes para nós parece ser o mais vantajoso. As pressões mexem um pouco com o nosso pensamento, com as nossas decisões. E aí a gente, somado às nossas emoções e a pressão que a gente está sentindo, muitas vezes a gente vacila na fé. Os discípulos que sempre caminharam com Jesus, inclusive Tomé, lá em Lucas 23, no momento da crucificação todos se afastam, abandonam Jesus, acompanham de longe, parece que um pouco resguardados de quererem se identificar com ele naquele momento tão crítico, né? Vacilaram, né? Por causa da pressão que estavam recebendo. Mas Tomé nesse momento mostra uma firmeza que é um exemplo para a gente, né? E aí como é que está essa nossa firmeza com relação ao Senhor? Uma outra passagem está lá em João capítulo 14, que Jesus está celebrando a Páscoa, está lá no cenáculo, e Jesus está falando que ele iria para algum lugar, e insinua que os discípulos sabiam para onde ele ia, né? Aonde eu vou, vocês sabem. E aí Tomé dá um outro bom exemplo para a gente, né? Embora ele mostrou lentidão e ignorância com relação ao assunto, ele fez uma coisa elogiosa. Quando Jesus disse assim: vocês sabem para onde eu vou? Tomé disse: Senhor, não sabemos, eu não sei para onde o Senhor vai. Para onde o Senhor vai? E desta pergunta, fruto da coragem de Tomé de apresentar a Jesus a ignorância dele, dizer: eu não sei para onde o Senhor vai, Jesus faz aquela declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque Jesus estava dizendo: para onde eu vou para o Pai. Mas nós temos o fruto dessa revelação e desta fala de Jesus, porque Tomé fez a pergunta, teve a coragem de dizer: eu não sei para onde o Senhor vai. E daí Jesus vem falando um monte de coisa: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito a vocês, né? E para onde eu vou preparar lugar para vocês, para depois eu vir buscar vocês, estarem comigo. Daí ele fala: Senhor, para onde o Senhor vai? Aí ele faz essa declaração, Jesus. E a lição para a nossa vida é: se nós temos tido coragem de apresentar a nossa ignorância para Deus, de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei isso, eu não entendo o que está acontecendo,
Mesmo crendo no Senhor, mas mesmo diante da fé, não ficar agindo com Deus como se a gente soubesse o que está acontecendo. Chega para o Senhor e já diz: eu não sei, eu não estou entendendo. Assim como precisa de humildade também para a gente reconhecer a nossa ignorância diante das pessoas. A gente dizer para alguém alguma coisa que a gente foi questionado ou foi colocado numa situação, e diz: não, eu não sei como é que faz isso, eu não sei lidar com isso. Isso parece muito simples, mas a gente tem dificuldade de fazer isso. Muitas vezes até mesmo uma conversa onde uma pessoa se apresenta bem informada, a gente quer mostrar que a gente não está desinformado. E às vezes a gente está viajando no assunto, nem sabe direito daquele assunto, mas a gente não admite de dizer assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei esse assunto que você está dizendo. É ou não é? Então falta em nós muitas vezes humildade. Agora, às vezes a gente procede assim com Deus, mostrando para Deus como se a gente entendesse o que fazer, entendesse o que está acontecendo, entendesse por que Deus está agindo daquela forma, quando na verdade a gente não está entendendo. A gente tem que chegar que nem Tomé e dizer: Senhor, eu não sei para onde tu vais, Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Porque nesta franqueza e nessa sinceridade, Tomé abriu a oportunidade para aprender. E ele aprendeu. E nós aprendemos porque Tomé perguntou. E a gente ganhou essa declaração de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e de que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então a coragem de apresentar nossa ignorância, seja diante de quem for. Ignorância nesse sentido, de não conhecer a respeito daquele assunto. Então, outro texto importante, João 20, do 24 ao 29, aquela cena que depois Jesus morreu, daí Jesus ressuscitou. E quando os discípulos se trancaram no aposento com medo dos judeus, diz o texto, estava ali, eles estavam ali com medo de saírem, ficaram no estado de reclusão, Jesus aparece no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Só que Tomé não estava lá. Tomé não estava. Então, só fazer um parênteses aqui, como a gente perde muitas graças de não poder estar junto com os outros irmãos, Jesus apareceu, Tomé não estava, não sei o que Tomé estava fazendo, a gente não sabe, por que Tomé não estava. Eu só sei que naquele dia que Jesus apareceu, Tomé não viu. Bom, daí os discípulos chegam e falam: o mestre ressuscitou, o mestre apareceu aqui entre nós, disse: paz seja convosco. E ele disse: olha, se eu não tocar nas mãos dele, no lado dela, de maneira nenhuma acreditarei. Ele não estava presente. Os outros discípulos tiveram a oportunidade e a graça de ver. Ele ouviu aquela palavra maravilhosa e disse: olha, só vendo. Talvez não tanto por não acreditar na palavra dos irmãos, mas para ver se aquilo que Jesus já havia dito anteriormente de fato aconteceu. Diz o texto na sequência que 8 dias depois dessa ocorrência, Jesus aparece novamente entre eles, e Jesus não fala com ninguém, e a primeira fala de Jesus é o seguinte: Tomé, toca aqui. A primeira coisa que Jesus faz é falar diretamente com Tomé e diz: bom, essa era a questão, toca aqui nas minhas mãos e no lado. E pela graça, Jesus se mostra tolerante, paciente com essa incredulidade de Tomé, por não ter presenciado, ter só ouvido falar, talvez ter achado grandioso demais, talvez não ter se lembrado do que Jesus já havia ensinado para eles. Jesus fala diretamente com ele pela graça, estimulando Tomé a crer, como o Senhor faz com a gente. Muitas vezes vem de uma maneira mais direta com a gente para trabalhar a nossa fé. E aí Tomé faz uma declaração que nenhum dos outros discípulos fizeram, nem Pedro, nem João, nenhum dos discípulos. O único discípulo que fez uma declaração de uma grandeza como Tomé fez foi ele. Embora a gente lembre da incredulidade, ele disse assim:
Senhor meu e Deus meu. Nenhum discípulo disse abertamente que Jesus era Deus, mas Tomé disse, né? Senhor meu e Deus meu. E é um dos poucos versículos assim que falam assim, de forma explícita a divindade de Jesus. E um dos textos é esse, da boca de Tomé, né? Senhor meu e Deus meu. E aí qual é a lição para a gente, a reflexão para a gente? Como é que está a nossa fé prática, né? A nossa fé prática, porque ali, embora houve a dúvida, aí ele expressa a verdade mais limpa, mais pura e mais clara, reconhecendo que Jesus é Senhor e reconhecendo que Jesus é Deus, né? Então, como é que está a nossa fé prática, né? É claro que Tomé mostra, é uma figura do que nós somos, ambíguos, né? No momento crendo, no outro momento não crendo, no momento cheio de confiança, de convicção, no outro momento fraco. Tomé simplesmente mostra que é gente como a gente. Tomé mostra essa inconstância que muitas vezes a gente apresenta, a fragilidade que a gente tem, não é isso? Então acho que nenhum de nós podemos tacar pedra em Tomé, como não podemos em Pedro, que chegou a negar, né? Por causa do medo da identificação com Jesus. Na teoria, para a nossa vida, tudo parece muito certo, mas quando chega no momento da prática, às vezes a gente dá aquela balançada na nossa fé, né? E os discípulos mostraram isso. Então quero deixar com essa palavra, né, lembrando que em Atos capítulo 1, verso 13, você vê também o seguinte, que quando os 120 ficaram aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, em Atos 1,13, também nomeia quem estava entre os 120. E quem estava lá? Tomé. Está lá o registro do nome dele, junto com Maria, junto com outros irmãos, estava lá Tomé, aguardando a promessa. E um dado extra-bíblico, que não está na Bíblia, mas a tradição conta, porque você sabe que os discípulos eles se tornaram missionários depois da morte de Jesus e da perseguição, eles se espalharam pela região. E Tomé foi missionário na Síria, na Pérsia e na Índia, onde ele foi martirizado. A tradição diz que por volta do ano 72, numa cidade indiana, por um rei, e ele morreu a flechadas enquanto ele orava, né? Então veja, eu estou falando isso porque é ingrato lembrar de Tomé só como aquele que não creu. Ele disse, a primeira declaração dele registrada em João: vamos para lá para morrer junto com o Mestre. E no final da vida ele morre por amor a Jesus, martirizado, não é? Então, além de não ser justo, acho que com toda essa história a gente aprende algumas coisas também, a não julgar. A gente aprende a não selecionar fatos na vida de uma pessoa e marcá-la apenas por aquele fato. A vida de Tomé foi muito mais do que aquele momento de fraqueza e de dúvida que todos nós temos. E ele deixou bons exemplos para a gente examinar a nossa dedicação íntima, né? Dedicação no coração, para a gente estar revendo a nossa caminhada com Deus e saber que Ele é gente como a gente e Jesus é Deus de todos nós, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Mas ainda que nós passemos por esses momentos instáveis, somos discípulos do Senhor, somos guardados pelo seu poder, né? E vamos crescendo. Tomé terminou sua vida, dando a sua vida por amor ao Evangelho. Amém? Quero deixar essa palavra como encorajamento para a gente, um autoexame, né, em todos os sentidos. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra,
pela vida do teu servo Tomé, que apenas mostra que é um de nós e nós somos discípulos como ele foi, com todas as virtudes e os defeitos, com todas as carências que nós temos de ti. E tu és o Deus de todos nós, que nos conhece, nos ajuda, nos ama, nos sustenta e nos fortalece. Obrigado, Deus, que essa palavra possa gerar ânimo naquele que ouviu na nossa vida e todos nós aqui. Que possamos ter ânimo de levantar a cabeça no Senhor e continuar firme, porque o final da nossa caminhada é nos encontrarmos nos teus braços. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.